Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. O navio cortava as águas do mar. Os marinheiros e seu estranho capitão, sujo e cheio de mariscos no rosto. Ele estava empolgado. Navegava há mais de 400 anos esperando aquele momento. A bússola finalmente tinha dado o sinal de vida, apontando a direção aonde a caixa que ele tanto procurava estava. Animado, ele bebeu uma dose violenta de rum e mandou que seguissem em frente. Um dos marinheiros, no alto do mastro, avistou terra firme, uma praia. Todos logo se animaram ainda mais. O capitão bebeu mais um gole precioso de rum e anunciou em alto e bom tom: "Está liberada a pilhagem. Arranjem a confusão necessária, enquanto eu compro o meu objetivo." As pessoas na praia já haviam visto o navio se aproximar. Vendo que ele não pararia, as pessoas começaram a correr, dessa vez por suas vidas. O navio era imenso. Tinha uma bandeira preta com uma caveira branca desenhada. As pessoas na praia sabiam que aquilo não representava um bom sinal. O navio atracou na areia e os piratas desceram, cuspindo no chão e afiando suas enormes espadas. "É hoje!" um deles gritou. Há exatos 400 anos, um destemido capitão pirata dominava os mares. Era invejado e temido. Aonde quer que a sua tripulação atracasse, era confusão e pilhagem na certa. Ele não sentia vergonha disso. Em uma dessas investidas na cidade, uma bela camponesa chamou a sua atenção. 2 piratas partiam para cima dela, quando o capitão mandou que eles se afastassem. A camponesa era braba. Chutou a sua canela. Mas ele riu e levou na brincadeira. Conforme os minutos se passaram, ele a convenceu a beber uma cerveja no bar. Conversa vai, conversa vem. O capitão descobriu que o sonho da jovem era ser pirata, conhecer outros lugares, conhecer as criaturas mitológicas que as pessoas contavam. Então, o capitão contou sobre uma criatura mitológica que era uma mistura de tubarão com um polvo. Ela era a mais procurada por todos os aventureiros dos mares. A sua carne valia uma fortuna, um valor incalculável para quem conseguisse matá-la. Existiam pouquíssimos exemplares no mundo, fora que a criatura era considerada um animal muito inteligente, até mais que a maioria dos seres humanos. A camponesa riu e eles beberam para celebrar. O capitão não perdeu tempo. Disse que ela seria a mais nova marinheira. Ninguém protestou. Ninguém nunca protestava. O capitão era a autoridade máxima. O que ele falou vira lei. O tempo passou. A jovem camponesa se casou com o capitão e aprendeu todas as artes da luta com as armas brancas. A arma que ela mais gostava era o punhal. Ela dizia que era o assassino misterioso. Saqueando uma ilha remota, os piratas receberam uma informação valiosa. Em algum lugar ali nas cavernas, uma dessas criaturas lendárias estava escondida. Rezava a lenda que a criatura se escondia nas cavernas quando estava na hora de procriar. Interessante.
Vamos em busca da sua carne. Com muita sorte, poderemos nos tornar os homens mais ricos de todos os mares. E com o apoio de toda a tripulação, eles foram em busca da carne preciosa. Escutando relatos de alguns moradores locais e procurando com afinco, eles acharam a caverna que tanto procuravam. Estava bem escondida, atrás de uma pequena cachoeira. Agora é silêncio total. Eu vou lá e busco o filhote da criatura. Ela deve estar caçando. Caso algo dê errado, vamos correr o mais rápido possível. Então, na caverna escura e escorregadia, o capitão avançava com passos lentos. Ao longe, ele começou a escutar um guincho de criatura. Parecia ser do filhote com fome, à espera da mãe que voltaria com algum alimento. O pirata, a todo momento, se encostava na parede para não fazer barulho. Se a mãe aparecesse, poderia ser fim de jogo. Ele escutava as lendas. A criatura parecia não ter alma. Matava com toda a raiva e ferocidade do mundo. Despedaçava suas vítimas, até sobrarem picadinho e uma enorme poça de sangue no chão. O capitão não poderia se dar ao luxo de ter esse final. Agora ele tinha uma esposa e precisava voltar para ela. Assim que chegou na criatura, ela parecia dócil, mas já pesava mais que 10 quilos. Já era enorme para algo tão novo, que deveria ter nascido há poucos dias. O bebê poderia protestar, mas o bebê ficou quietinho, aninhado nos braços do capitão. Ele começou a sair da caverna pouco a pouco, bem devagar para não fazer barulho. Mas uma mãe sente o perigo das suas crias de longe. A criatura de alguma forma percebeu que o seu filho havia sido retirado da caverna e voltou o mais rápido que pôde, se espremendo e se esgueirando pelas frestas da caverna. Quando o capitão chegou no navio, ele sacrificou o filhote para guardar a sua carne. A criatura bebê guinchou pela última vez. Sua mãe estava chegando perto pelo mar e percebeu toda a situação. Seus olhos lacrimejaram e sua fúria foi violenta. Ela começou a bater no casco do navio que balançou. Alguns piratas caíram no mar, sendo logo mortos e despedaçados. De alguma forma, a criatura sabia quem era a pessoa que o assassino do capitão mais gostava. E não sossegou até que um dos seus tentáculos acertou as costas da esposa, fazendo ela cair no mar. O capitão gritou de desespero, vendo a criatura levar a sua esposa para longe. Um dia depois, quando o capitão ainda chorava a perda, a criatura apareceu e cuspiu em cima dele o coração da sua amada. A criatura se sentia vingada. Agora poderia descansar. O pirata, desolado, viu a carne do bebê criatura estragar, perdendo todo o seu valor. Agora, de que adiantaria todo o dinheiro do mundo, quando o coração da sua amada estava junto do seu peito? Mas aquele coração não veio sozinho. Ele carregava uma maldição. Os tripulantes começaram a adoecer, se tornarem amargos. Pesadelos invadiam suas mentes. Eles enlouqueciam todos os dias, desesperado e sem saber qual rumo tomar na vida. Qual o próximo passo deles? O capitão ordenou que eles fossem visitar um poderoso feiticeiro nas Ilhas Seychelles. Assim que entraram em contato, o feiticeiro contou que eles estavam fadados ao desespero. A única forma de conter a maldição
seria deixando o coração da amada com ele, que ele selaria e colocaria em uma caixa, depois esconderia em algum lugar isolado. Ele deixou uma bússola com o capitão e disse que ela só começaria a funcionar 100 anos depois, que era o tempo necessário para que a maldição fosse extinta. O capitão hesitou, mas acabou entregando o coração ao feiticeiro. Eles vagaram então por 400 anos. O capitão em busca daquele coração. Assim que o capitão pusesse a mão nele, a maldição teria um fim, e todos os tripulantes poderiam descansar. A praia invadida, os piratas fazendo a festa, e o capitão cavando, até que sua mão ossuda bateu em uma caixa de madeira. Assim que ele abriu, ele retirou o coração da sua amada. Ele sentiu uma paz invadir completamente o seu coração. Sentia seu rosto recebendo a luz solar, como que se tivesse voltado à vida. Ele chamou todos os tripulantes de volta e subiram no navio. Zarparam logo em seguida. Poucos minutos depois de estar em alto mar, quem estivesse de longe veria o navio sumindo pouco a pouco, levando todos aqueles tripulantes à paz eterna. Certa noite chuvosa, uma tempestade apareceu sorrateira. Antes escondida em algum lugar da costa, quando aquela tempestade caiu em cima do navio pirata, só restou a eles tentarem escapar de alguma forma, usando de toda a sua habilidade para evitar que o navio naufragasse. Em algum lugar na ensolarada Ilha dos Condenados, a esposa do pirata tecia um casaco quando sentiu um enorme aperto no peito. De alguma forma, ela sabia que havia acontecido algo em alto mar com o seu marido. Só restava saber o que. Não sabia se tinha sido ataque de pirata ou se foi alguma criatura marinha, mas ela sabia que ele estava em apuros. Ela esperou por muitos dias, até que alguns piratas apareceram, contando que o navio do temido Barba Azul havia naufragado. E o mais engraçado de tudo, não havia sido nenhum outro navio ou criatura. Foram as forças da natureza, que eles tanto se gabavam de dominar. Piratas morrendo afogados. Que ironia! Mas segundo os piratas, alguns ainda haviam sobrevivido, se espalhando em diversas ilhas pequenas ao redor do local do naufrágio. A esposa esperou incansavelmente, dia e noite sem parar, até que um belo dia, ela começou a fazer uma estátua em homenagem ao seu marido. Queria presenteá-lo no dia em que ele conseguisse voltar, achar o caminho de volta para casa. A pessoa estava achando que a esposa estava enlouquecendo. As pessoas estavam comentando bastante sobre esse assunto. Um feiticeiro local tentou conversar com a esposa. Com umas palavras muito poderosas, ele conseguiu enxergar e fazer a esposa enxergar dentro de uma poça de água o que havia acontecido naquele dia. Ela pôde ver a tempestade chegando, o navio virando, os tripulantes mergulhando nas águas, sendo engolidos pelas águas negras e agitadas. Alguns foram comidos por tubarões que sentiram o cheiro de presas fáceis. O capitão ainda estava vivo. Se segurava em um pequeno pedaço de madeira. Quando amanheceu, ele, exausto com os raios solares queimando as suas costas, não tinha muitas forças para reagir. A sua pequena jangada quebrada chegou até uma praia isolada,
e ele havia sido resgatado por algumas pessoas. Nesse momento, o feiticeiro congelou. Seus olhos presenciaram uma coisa horrível. Ele resolveu poupar a esposa de ver o que havia acontecido. O feiticeiro deu uma desculpa que não conseguia mais enxergar depois do resgate, mas que acreditava que o capitão pirata estava bem e sendo cuidado. A esposa acreditou e ficou contente com a resposta. Correu de volta à criação da enorme estátua. Agora ela tinha um propósito para terminá-la. O feiticeiro sabia. Tinha visto que o capitão havia sido resgatado por uma tribo de canibais, apenas para ser servido em um ritual na noite, assado e comido como um porco selvagem. Um destino terrível e cruel para um tão temido e poderoso capitão pirata. Ironia do destino. E a esposa ficou lá, esperando seu amado voltar. Mas esse dia nunca chegou. A gigantesca estátua que ela havia feito, todo dia ela acrescentava alguma coisa. A deixava maior e ainda mais bonita. Era o que mantinha sua mente ocupada para não enlouquecer. Em um dia bonito de verão, com o ar fustigando seu rosto, ela finalmente morreu, bem velha, ao lado da estátua, esperando seu amado que nunca voltou. Ela foi enterrada ali perto, embaixo de uma macieira. Anos mais tarde, a ilha começou a se tornar sombria, mais fria que o costume, como se tivesse descido uma neblina incessante. Talvez efeito das mudanças climáticas. Mas os supersticiosos diziam que era coisa do mal. Algumas pessoas juraram que tinham visto o fantasma da esposa do capitão, caminhando pelas praias, olhando o horizonte, esperando a volta do amado. Essa era uma lenda que começou a crescer bastante entre os jovens e marinheiros que paravam na ilha. Eles estavam sedentos por informação. Um deles, chamado Jonathan, disse que não sossegaria até encontrar o espírito da esposa. Ele deveria estar em algum lugar na praia. Então, em uma noite tempestuosa, ele decidiu se esgueirar pela praia com sua canoa e ficar à espreita. Qualquer aparição fantasmagórica no mar, ele sairia correndo de volta para a terra firme, sumindo entre as neblinas de vista. Esse, na sua mente, era um plano perfeito. Forçando as vistas, ele avistou na praia uma figura pálida. A esposa do capitão o encarou, enquanto ela se aproximava com olhos vazios. O jovem fascinado não conseguia fugir. Ele não conseguia nadar para longe. Estava preso a uma atração misteriosa. Assim que ela agarrou seu pescoço, ela perguntou se ele era o seu marido que havia voltado. Sem saber se seria a melhor resposta, o marinheiro Jonathan disse que sim, que ele finalmente havia conseguido voltar. Mas parece que a esposa notou algo e não gostou muito da resposta, e o acabou levando preso até o fundo do mar. O jovem se debatia, mas aos poucos a água cobriu seu rosto e ele morreu afogado. A esposa se apossou da sua canoa e agora dizem que ela assombra as águas próximas, sempre buscando novas vítimas para saciar a sua sede de vingança de uma mulher abandonada.